Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Clube do Livro. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo respondendo algumas perguntas. Eu pedi para que vocês enviassem perguntas pelo Instagram, pelo Twitter, sobre livros, sobre literatura, sobre hábitos de leitura. E aí eu vou ler algumas dessas perguntinhas aqui, algumas que eu selecionei, e vamos respondendo elas, na medida do possível. Vamos lá, vamos ver no que dá. Pergunta de número 1. Quais infantos juvenis você já leu? Diga pelo menos 3, por favor. E diga se leu algum infanto juvenil na fase adulta. E se leu na fase adulta, qual? Olha, eu amo livros infantos juvenis. Ler livros que teoricamente são enquadrados numa categoria infanto juvenil. Para falar a verdade, quando o livro é muito bom, eu acho que ele supera essas categorias. Por mais que o livro possa ter sido escrito voltado para um público mais jovem, eu acho que quando ele é muito bom, ele alcança todo mundo. Ele serve tanto para os jovens, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, quanto para os adultos. Mas eu vou dar alguns exemplos de livros que eu amo muito e que podem ser categorizados nesse gênero. Um autor que eu adoro, por exemplo, que escreve para crianças, é o Roald Dahl, que é o autor de Matilda. Ele escreveu Convenção das Bruxas. O livro é As Bruxas, mas é que ele foi adaptado para o cinema como A Convenção das Bruxas. Eu amava esse filme. Quase todos os livros do Roald Dahl foram adaptados para o cinema e eu amo também as adaptações cinematográficas de vários deles. O Convenção das Bruxas eu amo até hoje, clássico da infância, eu amo. Matilda também, eu amo o filme, acho o livro bárbaro. A Fantástica Fábrica de Chocolate eu adoro. James e o Pêssego Gigante. Vários do Roald Dahl eu acho um barato, leio com prazer até hoje. Eu adoro as aventuras do Barão de Munchausen, que saiu numa edição linda, toda ilustrada pela Kozak Naif, mas depois foi reeditada pela SESI, editora, que é linda, uma edição super bonita. Eu adoro Árvore dos Desejos, que é um livro também para o público infantil, escrito pelo Faulkner. Eu acho um livro lindíssimo. Que mais? Eu adoro livro para criança, amo. Bom, um dos meus livros favoritos é Alice no País das Maravilhas, que também é escrito para o público infantil, mas dos livros mais complexos que tem. Fantásticos, é um dos meus livros favoritos da vida inteira. Que mais? Já falei aqui que um dos meus primeiros livros da coleção também é o Desventuras em Série, que foi fundamental para o meu entusiasmo com a leitura, porque os personagens do Desventuras em Série, principalmente o Klaus, que é um dos irmãos Baudelaire, são muito influenciados pela literatura, eles são fissurados por livros. Os próprios personagens têm essa composição de nomes que jogam o tempo inteiro com o nome de autores famosos, então parte do meu gosto pelos clássicos e esse fascínio pelos livros também veio um pouco com a referência do fascínio pelos livros que os personagens do Desventuras em Série tinham dentro dos livros. Eram muito divertidos de ler e também muito instigantes, assim. Além de ter a própria paixão pela literatura tematizada ali dentro do livro. Tem o Luna Clara e Apolo 11, da Adriana Falcão, que também é um livro que eu acho muito legal. Enfim. Pergunta número 2. Dicas para retomar o ritmo de leitura para quem pensou que ia ler muito na quarentena e até agora nada. Bom, dicas para quem quer retomar. Tem muitas perguntas desse tipo, várias. Assim, como retomar o hábito de leitura, como gostar de ler mais, como ler mais. 1000 perguntas dessa natureza. Eu acho super compreensível que praticamente todo mundo não tenha conseguido parar para se concentrar na quarentena. Dentro desse soterramento todo, de tudo que está acontecendo, a gente conseguir parar, ter um ambiente propício para poder se dedicar à leitura. A gente sabe que leitura requer concentração, foco. É complicado. Eu acho que muita gente, eu incluso, a gente acabou se encontrando numa situação em que a leitura era quase que impossível. Escolhe um gênero que você mais gosta, ou reler um livro talvez que você já tenha lido e tenha curtido bastante, ou pegar um livro gostoso, um livro que te leve, que te embale, um livro com uma narrativa sedutora, contos,
eu indicaria, não sei, algo tipo As Mil e Uma Noites, sabe? Uma coisa que seja muito sedutora, com histórias fantásticas, que você não consiga soltar, largar. Por exemplo, agora eu tô lendo O Conde de Monte Cristo, e a grande graça do Conde de Monte Cristo é que ele também é escrito de uma forma folhetinesca que vai te seduzindo, você meio que não quer soltar para saber o que vai acontecer logo em seguida na narrativa. Então, enfim, livros que engate a leitura. Lê uma coisa que te dá muito prazer, muita alegria, que você fique querendo saber mais o que vai acontecer. E aí depois vai encarando coisas mais difíceis. Mas para retomar o hábito, né? O hábito da leitura, eu acho que vem também atrelado ao prazer, não tem como. A gente tem que associar também o prazer à leitura, mesmo quando a leitura às vezes é mais custosa, mais trabalhosa. Eu acho que a gente nunca pode perder também o prazer do horizonte. Próxima pergunta. Como você gerencia o seu tempo para poder ler? Você tem dó de abandonar um livro que não está curtindo? Eu já tive, mas hoje em dia eu não tenho muita não. Eu largo sim. Depende. Eu não gosto de desistir muito fácil do livro. Eu sempre vou dando uma chance assim para ele. Aqueles que eu tô achando muito chato, assim, ou que seja uma grande decepção, ou que eu vejo que talvez eu não tire nada de muito proveitoso daquela leitura, eu largo sim. Antigamente eu acho que eu lia até esses, eu falava, não, uma coisa meio mártir, eu falava, não, eu tenho que sofrer lendo. Hoje em dia a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que tem muita coisa que a gente quer ler e que às vezes a gente não tem muito tempo para perder com uma coisa que a gente está achando uma porcaria. Aí eu largo, não tem problema não, sem dó. Próxima pergunta. Ficção ou não ficção? Quando você tem vontade de ler cada um? Bom, os dois. Tanto ficção quanto não ficção. Eu sou um leitor mais de ficção. Desde sempre. Desde muito jovem, o meu interesse sempre foi mais pela ficção. Mas eu também adoro ler não ficção e eu tendo, às vezes, a ler não ficção como se fosse uma ficção. Eu gosto dos livros de não ficção que tenham algum tipo de narrativa ou que sejam escritos de uma forma que dê para ler quase como um romance, um conto. Acho que por isso, por ser um leitor mais experimentado na escrita de ficção. Mas um livro de não ficção também muito bem escrito é maravilhoso. Às vezes a gente lê isso quase como se fosse um romance. Ou tem romances também que são super filosóficos, super ensaísticos, que tem assim uma força de reflexão, às vezes um grau de reflexão tão grande que também são livros que servem quase como teses ou tratados de não ficção e são ficção. Então, gosto dos dois com um pezinho a mais ali em cima da ficção, na maioria das vezes. Próxima. Você lê mais de um livro ao mesmo tempo? Sim, mas não é a coisa que eu mais amo no mundo. Eu sou muito, pra mim, não funciona muito, mas eu acabo tendo que fazer, obviamente. Mas eu sou muito disperso e eu esqueço as coisas. Então, assim, se eu leio 3 histórias ao mesmo tempo, eu começo a embaralhar tudo, eu acho que uma é a outra, eu vou confundindo tudo. Tem gente que lê 28 livros ao mesmo tempo e acha a coisa mais tranquila do mundo. Eu tenho muita dificuldade, mas eu acabo fazendo assim. O ideal, eu acho, é justamente alternar, assim, eu ler ao mesmo tempo um livro de não ficção com um livro de ficção, ou ler um livro de contos e ler um romance. Aí eu consigo. Ou um de poemas, né, assim... Leio, mas não é a minha coisa favorita não. Para fazer vídeo aqui pro canal, você acaba tendo que, inevitavelmente, ler mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você está preparando um vídeo para não sei quanto, você está lendo um livro maior. Aí você está pensando num vídeo para a semana que vem, você lê um livro menor. Então, para produzir conteúdo, agora que sou youtuber, acabo tendo que ler mais de um ao mesmo tempo e tô aprendendo ainda um pouco. Próxima. Você costuma ler, em média, quantos livros por ano? Varia muito, varia demais. Tem ano que você lê livro à beça, tem ano que não acontece, sei lá, a leitura empaca e você lê menos. Tem uma coisa, porque eu também escolhi essa pergunta, tem uma coisa que assim, eu acho muito legal,
todo o movimento aqui da internet, nos canais de YouTube, ou nas redes sociais também de livros, no Scoob, etc., que é muito legal da gente pôr metas de leitura, porque elas estimulam, dão vontade, avivam na gente a vontade de ler mais. Isso eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, tem uma contrapartida nisso, que eu acho que é uma... E se discute muito sobre isso também, que às vezes é uma... É quase como se fosse gerasse uma disputa de quem lê mais, ou também do quanto eu preciso provar para mim mesmo que eu consigo ler, que às vezes eu também acho que é um pouco nociva, principalmente quando essa leitura acaba não sendo nem um pouco proveitosa, quando é uma leitura assim, para constar, uma leitura para virar número, estatística, eu acho uma grande bobagem. A não ser que você esteja lendo relatórios, e você tenha que cumprir metas de leituras também para ticar lá que leu. Agora, para também ler com calma, às vezes você não lê 20 mil livros num período curto, você precisa de tempo. Tem livros que exigem um vagar na leitura. Por exemplo, livro de poesia. Poesia, a gente não lê igual a gente lê romance ou a gente lê um conto. Poesia a gente devia ler uma por dia. Ou uma e depois de um tempão ler a outra, porque os tempos são diferentes, o tempo de ler um conto também é diferente de ler um romance. Então, ler tudo numa velocidade meio McDonald's, assim, eu acho que às vezes não serve pra nada. Uma perda de tempo. Só pra dizer que você leu 50 livros e você, na verdade, era melhor ter lido 2 com atenção, com calma, com tempo, lendo bem. Então... Quantos livros eu leio por ano? Sei lá, um ano 80, no outro ano 70, no outro ano 35, no outro ano 100. Varia muito. Eu acho que depende. Próxima pergunta. Livro físico ou e-book? Os dois. Os dois. Tanto livro físico quanto e-book. Eu no começo dei uma resistida no e-book. Quando descobri o e-book fiquei apaixonado também, porque tem muita praticidade, principalmente para levar para a rua. Para ler livro grande no e-book também é uma maravilha. Mas eu alterno, eu adoro também, não tem como. Quem ama livro também ama o objeto livro, ama ter as páginas na mão, ama o cheiro do livro, ama contar as páginas. Uma coisa que me irrita muito no e-book, apesar de eu amar a experiência do Kindle, é perder a noção de quantas páginas tem, quanto falta, em que posição você está, porque me dizer porcentagem para mim não é nada, assim, 35% do livro, eu sei lá o que é 35%, eu gosto do livro físico também como uma medida de uma escala de leitura também, eu gosto de saber o peso daquele objeto, fora que para mim o livro também tem toda a questão de sedução estética do livro também está no seu objeto físico, né, Tá na edição, tá na diagramação, na escolha do papel, na escolha da capa. E isso no Kindle muitas vezes se perde. Mas ler calhamaço no Kindle é delicioso. Aumentar aquelas letras no Kindle é a melhor coisa que tem. Os dois, físico e e-book. Próxima. Quando vamos ter um vídeo seu sobre as suas HQs? Várias estão aqui atrás, aparecem nos vídeos. Olha, a minha relação com as HQs, ela é recente. E ela aconteceu em grande parte por influência do meu marido, do Marcelo. Tirando Turma da Mônica, que eu lia desde sempre, que eu amava, sempre amei, eu comecei a entrar no universo das HQs bem recentemente, assim. Só que eu tô apaixonado, então eu tô lendo várias. E aí eu vou trazendo então umas pra cá. Tem várias HQs que eu acho muito fantásticas. Pensando em algumas rapidamente, Fun Home, que todo mundo está lendo e que todo mundo deve ler, porque é incrível, da Alison Bechdel, ou Bechdel, não sei. Esse daqui, que é o minha coisa favorita, é Monstro, é demais, é muito legal, uma obra de arte, é uma coisa lindíssima. Outra HQ que é uma das minhas favoritas, um dos meus livros favoritos também, é uma que se chama Aqui, do Richard Maguire. É linda demais, eu ganhei de presente de um amigo, eu fiquei muito fascinado por essa HQ. Sou doido no Rafael Coutinho, que é o filho da Laerte, eu acho ele demais. Cachalote, Mansur, O Beijo Adolescente, eu acho muito legais.
Enfim, tô doido nos quadrinhos, assim, então eu tenho lido vários. Com certeza vai ter vídeos aqui no canal sobre HQ. Bom, dando sequência. Você empresta seus livros? Já devolveram eles danificados? Já deixaram de devolver? Empresto, mas aquela coisa, né? Livro a gente sempre empresta assim, com muito ciúmes. Empresto pros amigos mais próximos, mais chegados. Os que eu sei que eu vou poder ficar cobrando depois, porque eu sou ciumento com os meus livros e quero que devolvam eles bonitinhos, né? A gente cuida bem deles para eles voltarem assim, do mesmo jeito que eles foram, ou parecido. Agora, claro, a gente já emprestei vários e nunca mais voltaram para casa. Mas também já me emprestaram vários que acabaram ficando também, enfim. A gente não empresta livro porque a gente sabe que os que emprestam pra gente, a gente às vezes não devolve também, então, mas sim, é raro, mas empresta. Qual foi a primeira obra literária gay que você leu? E o que essa obra representou para você? A primeira obra com personagens gays que eu me lembro de ter lido foi o famoso O Terceiro Travesseiro. Quem não está familiarizado com esse livro? Foi o primeiro livro com temática LGBT que eu me lembro que eu li. Foi muito importante porque foi a primeira leitura com personagens que falavam sobre relacionamentos entre dois caras e tal, então foi importante para a compreensão, para que eu pudesse ter contato com alguma história, com alguma narrativa que eu pudesse ter algum tipo de relação, pela representação de sentimentos com os quais eu me reconhecia. Mas é um livro muito ruim, convenhamos, né? É um livro muito, muito ruim. Naquela época não tinha o tanto de livro que tem hoje em dia com personagens LGBT, infelizmente. Então a gente tinha que se contentar com as porcarias. Mas também era falta de informação, não tinha ninguém para me indicar outras leituras mais interessantes. Se existissem os canais de YouTube nessa época, né? Teria tido contato com uma lista provavelmente muito melhor. Depois eu fui descobrir vários outros romances com temáticas e personagens LGBTs, graças a Deus, muito melhores do que aquele, muito mais bem elaborados, muito mais bem escritos, com muito mais complexidade, com personagens muito mais interessantes, com narrativas muito mais instigantes. Vou fazer um vídeo lista de livros com temática LGBT aqui pro canal, porque acho que pode ser legal. Mas só para citar alguns, vai. O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, é ótimo. O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Heringer. Os contos do Caio Fernando Abreu. Vários contos com personagens gays, com temática LGBT. Os livros do Jean Genet, Nossa Senhora das Flores, por exemplo. Os contos do Tennessee Williams, tem uma edição da Companhia das Letras que reúne vários contos do Tennessee Williams, vários, tem personagens também LGBT, são lindíssimos. Aliás, tem uma peça do Tennessee, eu vou comentar no vídeo do Projeto Drama que vai ter aqui sobre o bonde chamado Desejo. Tem uma peça que se chama E Contar Tristes Histórias da Morte das Bonecas. É uma peça curtinha, ela está num livrinho de pecinhas curtas do Tennessee Williams, que também volta e meia tematiza a homossexualidade nas suas peças de forma muito sensível. Tá nessa reunião de peças de um ato que eu recomendo fortemente. O Stella Manhattan, do Silviano Santiago, que é bárbaro. Enfim, só para citar alguns. Próxima pergunta. Qual livro você morre de vontade de levar para os palcos? Livro que eu tenho vontade de levar aos palcos? Tantos. Eu adoraria fazer, sabe o quê? Um Faulkner. Um Faulkner no teatro. Sei. Uma adaptação do Som e a Fúria ou do Enquanto Agonizo. Tenho muita vontade. Tantos.
Fale um pouco sobre o que te levou a escolher o seu tema do trabalho de graduação, sobre a escolha do tema do seu TCC. Eu escolhi essa porque essa ia ser divertida de responder. Até porque para a criação do meu trabalho de graduação, a literatura obviamente foi importantíssima. Bom, a minha graduação é em Teoria do Teatro, na Unirio, e eu entreguei como trabalho de conclusão um exercício dramatúrgico chamado Proteu. É um monólogo, um longo monólogo, composto de fragmentos de várias obras literárias. E aí eu partia dessa figura mitológica, da mitologia grega, que é o Proteu, que ele é uma entidade marinha. Ele aparece lá na Odisseia, lá no começo da Odisseia, quando o Menelau está saindo da guerra de Troia e está ali com os seus guerreiros gregos tentando retornar para a Grécia. O Menelau está ali com muita dificuldade de retornar para casa, né? E aí ele precisa saber se ele vai conseguir ou não voltar. Então ele precisa consultar essa figura oracular, que é o Proteu, essa divindade, que tinha capacidade de prever o futuro. Só que o Proteu, ele é uma espécie de pastor do rebanho marítimo. Ele é uma espécie de pastor das focas marinhas. O pastor do Poseidon, do Netuno. Assim como várias outras divindades marinhas, o Proteu tem uma habilidade especialíssima que ele pode se metamorfosear. Ele se transforma em qualquer coisa. Não só em qualquer criatura, mas em qualquer coisa que existe. Então essa é a forma dele de escapar. Quando alguém tenta apanhar o Proteu, ele se transforma em árvore, ele se transforma em água corrente, ele se transforma em arbusto, ele se transforma em fogo, ele se transforma em pedra, ele se transforma em vento, ele se transforma em qualquer coisa. Então essa é uma forma dele fugir, virando outras coisas, não sendo ele. E eu sempre fui muito encantado com essa figura metamórfica e tudo mais. E aí eu resolvi fazer um texto que partia de vários mitos, uma colagem com diversos pedaços de mitos de várias tragédias, da Odisseia, da Ilíada, mas também pegando várias obras literárias que têm o mar como tema. Então eu peguei vários livros dessa chamada, entre aspas, literatura marítima, e fui fazendo uma brincadeira, uma colagem para compor um monólogo, com pedaços de Moby Dick, pedaços de a narrativa de Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe, 20.000 Léguas Submarinas, do Jules Verne, pedaços do capítulo 3 do Ulisses, do James Joyce, que é o capítulo inspirado na figura do Proteu metamórfico, trechos do No Coração das Trevas, do Joseph Conrad, O Passageiro Secreto, do Joseph Conrad também, são muito importantes para mim, e que tem o mar figurando em algum momento, essa temática marinha forte. E era justamente uma brincadeira de compor um texto em que a forma fosse se transformando, mudando. Então o texto não tem uma forma muito bem específica, ele às vezes é meio poema, às vezes ele é meio narrativo, às vezes ele vira meio que um diálogo. E aí eu apresentei ele como uma performance que era, enfim, é uma leitura, a minha voz gravada lendo esse texto. Você não precisava assistir tudo, você pode ir ali, ouvir um pedaço, depois ir embora, outra pessoa passa ou pega um outro trecho. É um texto longo, enfim. Mas é isso, esse foi o meu TCC, meu monólogo Proteu marinho. Quais são seus livros nacionais favoritos? Ih, menino, vários. Puxa vida, tantos. Essa pergunta apareceu mais de uma vez. Livros brasileiros favoritos. Puxa vida, eu ia ficar para sempre aqui numa lista imensa, assim. Mas os favoritos, se tiver que pensar assim, nos mais importantes da minha vida até hoje, livros favoritos, aqueles assim, insuperáveis, imbatíveis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, sem sombra de dúvidas. Grande Sertão Veredas, insuperável, obra máxima. Que mais? Esses são os maiores. A Paixão segundo GH, insuperável, da Clarice. Toda a poesia, a obra poética do Carlos Drummond de Andrade. Toda, inteira.
São os meus livros nacionais, sei lá, pensando assim nos primeiros que vem na cabeça. Tem algum gênero literário que você não gosta de jeito nenhum? Tem. Alguns. Essa história de a gente não tem que ter preconceito com certos gêneros, tem que ler de tudo. Concordo, a gente tem que ler de tudo, mas tem gêneros que a gente sabe que não nos interessam muito. E aí, por que a gente vai ficar lendo se a gente não acha aquilo, se aquilo não propõe pra gente nada de interessante? Autoajuda, né? Esses livros com fórmula de viver bem, dicas da boa vida, como viver harmoniosamente sendo você mesmo, 10 dicas para o sucesso, como enriquecer, como ser foda, como ser o foda dos fodas, a foda mais foda do foda, ser foda, qualquer desses autoajuda recentes com foda no nome, esses livros que são um PowerPoint em formato de livro, esses livrinhos, livro também com temática edificante espiritual, não leio também, Deus me livre. Vários. Mas principalmente esses, assim, não chego nem perto. Tipo, esses que parecem um e-mail assim da sua tia, todas as mensagens de WhatsApp das suas tias, assim, agrupadas em capítulos, assim, esses não me gustam. Nenhum livro que revela segredo nenhum. Não quero segredo de bem viver nenhum. Quero continuar não sabendo nada. Quero continuar sem nenhuma receita do sucesso, porque nenhuma dessas funciona. A última, para terminar, senão vai ficar enorme. Não me lembro se você já falou isso alguma vez, mas qual foi o livro que mais te fez chorar na vida? O livro que mais me fez chorar na vida? Caramba, o que mais me fez chorar eu não sei, assim, de memória. Mas eu sei dizer alguns que me fazem chorar bastante. Bom, o último que eu chorei muito lendo foi o Guerra e Paz. Que eu chorei em vários momentos, mas chorei mesmo, assim. Como eu não chorava há muito tempo. Eu não sou difícil de chorar, mas também não choro com qualquer coisa. Deixa eu ver. 2 livros que me fazem chorar sempre. Poesia me faz chorar. O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, eu choro. Lendo, sempre. Toda vez que eu releio. Os 2 do Drummond. O Drummond, em geral, eu choro. Não adianta, eu choro. A Natalia Ginzburg. Essa é outra que sabe me fazer chorar também. Às vezes é lendo uma bobagem. Porque às vezes não é lendo o momento em que o autor escreve meio que pra você se emocionar. Às vezes é lendo assim uma passagem que alguém tá ajeitando uma toalha de uma mesa. E aquilo... Pronto, um que é batata também, de chorar. O Chekhov. Do Chekhov tem um conto que acho que se chama Angústia. Eu choro. E... lista de choro. Sem fim. Vários. O Tolstói é ótimo em fazer chorar, ótimo. O Tolstói e o Chekhov são ótimos para fazer chorar. Tem um conto da Lydia Davis chamado As Focas. Está num livro chamado Nem Vem, que é uma reunião de contos da Lydia Davis, que também é uma das minhas autoras contemporâneas favoritas, uma autora americana. E esse conto, As Focas, também me fez chorar muito, muito. Ela fala sobre a perda da irmã. Esse também lembro que eu chorei muito. O Victor Hugo. O Victor Hugo, como não? Os Miseráveis, claro. Chorava também, vixe Maria, em várias partes. Bom, gente, é isso. Deixem aqui embaixo mais perguntas, pra gente já ir pensando nas perguntas de um próximo vídeo, assim, nesse formato. E semana que vem tem vídeo aqui no canal do Projeto Drama, lendo peças de teatro. A gente vai começar lendo o Macbeth. Então, até semana que vem. Se inscrevam aqui no canal, deem o seu like, deixem o seu comentário, sugestões. Então a gente se vê semana que vem. Até a próxima.